Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Somos alegres e felizes porque até que o Senhor vem nos ajudar. Amém? Glórias a Deus. Deus é poderoso, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E operando Deus, quem pode impedir? Amém? Hoje estamos aqui reunidos em mais um culto de ensino para aprendermos a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu convido os irmãos que venham se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, Senhor. Venha salvar, venha curar, venha libertar. Venha falar ao coração da tua igreja, Senhor. Venha nos ensinar a tua palavra, venha nos ensinar como devemos nos comportar na terra dos viventes, Senhor. Ó Deus, derrama poder, Pai. Opera maravilhas, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em um santo e glorioso nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus e bem assistir a oportunidade para entoar o Senhor sábado. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos falar aí. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória, sim, ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois eu sou livre ao pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao poder, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Deus, nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu nome. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. É Deus, aleluia! Eu te louvo, glória a Deus, aleluia! Ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória ao Santo Espírito, ao Espírito nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar também o hino 46. Glória a Deus, aleluia. O perdão real vos entregou o Rei. É Deus, aleluia. Dos seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor,
já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor. Glória a Deus, aleluia! Sem temor! É Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus querido, Deus santo, Deus vivo, aleluia! Glória a Jesus! Quem receio sente no seu coração, Glória a Deus, aleluia! Não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra É Deus, aleluia! Sem temor, por Cristo vamos a sofrer. Venha obter o seu perdão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia! Todos a Jesus reais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha o peguei o seu perdão, vive sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar também o hino 372. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o não combater, porque suas promessas ele cumprirá. Glória a Deus! Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus santo, Deus vivo, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas adquirir. Glória a Deus, aleluia! A força nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Oh, maravilha de Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vencerá, vencerá, sempre vencerá. É Deus, oh glória! Jesus impera, novas forças dá. Glória a Deus, aleluia! Ele vencerá, sempre vencerá. Glória a Jesus, aleluia! Os inimigos, lealdade será. Quem unido a Cristo nunca vacilar, em Jesus firmado nos espargirá a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá! Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, Pois aleluia! Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. É Deus, aleluia! Glórias a Deus! Todos em Cristo Jesus serão vencedores. Amém? Maravilha de Deus, né? Ter um Deus tão poderoso desse jeito em nossas vidas para servir, para adorar, na verdade, coisa maravilhosa. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Queridos, em pé, em reverência à bendita e gloriosa palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias e estaremos fazendo a leitura costumeira desta amada igreja no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 18.
Malaquias, capítulo de número 3, do versículo de número 6 ao versículo de número 18. O título aqui sugerido na Bíblia Sagrada nos diz assim: o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. O versículo de número 6 assim relata: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Louvará o nome a Deus, todavia vós me roubais e tesouros, desculpamos os dízimos nas ofertas aos homens. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram todas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos dado em guardar os seus preceitos e em andar diante das Deus dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Louvá-los-ei como um povo a seu filho dos povos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu bendito nome, Senhor. Que nós venhamos diminuir esta noite, o Senhor venha crescer, Pai querido. Que venhamos compreender os teus mandamentos, os teus ensinamentos para esta igreja, Deus. Opera maravilhas nesta noite, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai querido. Toma a direção de nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus querido. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor do nosso viver, Senhor. Joga por terra toda a fúria do adversário, Pai. Que os nossos inimigos sejam envergonhados e que nós possamos cantar o hino da vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, esse texto é maravilhoso, não é verdade? Quando nós assim lemos ele e começamos a ler, temos a certeza que muitas pessoas já imaginam que nós iremos falar aqui a respeito dos dízimos e das ofertas. Mas esse texto aqui, ele não somente nos leva a compreender que nós devemos ser fiéis ao Senhor em todas as nossas finanças, como também nos faz entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus fiel, e que o nosso Deus, ele não volta a palavra atrás. O nosso Deus, ele é imutável.
E é com essa introdução que eu quero dizer assim o tema de hoje. Nós iremos aprender aqui a respeito do imutável. Nós iremos aprender aqui a respeito esta noite da imutabilidade do nosso Deus querido, do nosso Deus poderoso. Amém? Eu vou precisar da ajuda da igreja. Glórias a Deus por isso. Vejamos, imutável. O que quer dizer a palavra imutável? A palavra imutável significa algo ou alguém que não está sujeito a mudanças. Não tem como ser diferente. Na verdade, pessoa mutável, ela não muda. Aquilo que ela fala, ela cumpre. Nem que venha sofrer as consequências. É uma pessoa de caráter. É uma pessoa moralista que está velando sobre a tua palavra. Não é verdade? Então é uma pessoa imutável. Agora a pessoa mutável é totalmente contrário a isso que nós falamos. É uma pessoa que não honra as suas palavras, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que diante da sociedade é má vista. Ela não honra os seus compromissos. Entende-se, igreja, isto? Então o nosso Deus, ele é imutável. O que Deus fala, ele não muda, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus não é igual ao homem. O homem faz as suas promessas e não cumpre. O homem, ele é falso. A natureza adâmica na vida do homem leva o homem a ser uma pessoa sem princípios morais. Ele é um pecador, ele é um mentiroso, ele é um falho, ele é um ser mutável, ele não honra os seus compromissos. Veja bem, nós vivemos em um mundo onde as pessoas mudam suas opiniões da noite para o dia. Não é verdade? Quantas pessoas já fizeram compromisso conosco num dia e no virar da noite, no outro dia, eles não honraram. Eles não chegaram nem a dar satisfação. Não é verdade? Então nós vivemos neste mundo onde as pessoas elas mudam de opinião. É por isso que é necessário muitas vezes, quando nós fazemos um negócio, nós assinarmos um documento. Porque se assinando um documento, nós temos a condição de fazer com que a pessoa venha responder pela sua opinião, então isso é uma coisa viável, isso é uma coisa boa. Porque o ser humano, ele não é de confiança, principalmente quando ele está numa situação difícil. Não é verdade? Ele não honra. Veja bem, vivemos em um mundo de desconfiança, onde muitos não honram as suas promessas. Quantas pessoas fazem promessas? Não é verdade? Quantas pessoas, tem até uma brincadeira aí no mundo, que as pessoas não vão fazer uma promessa, ele coloca a mão para trás e cruza os dedos, que é para que a promessa não venha a ter validade. Isso é coisa de Satanás, isso é coisa do diabo. E preste bem atenção, pelo menos 90% da população estão mais colocando em suas vidas aquilo que o diabo ensina do que o que Deus ensina na sua palavra. Não é verdade? Então este mundo que nós vivemos é um mundo de falsidade, é um mundo de desconfiança. As pessoas elas se ajuntam um montinho não para falar em nome de Deus, mas para fofocar da vida alheia, mas para falar mal das autoridades. Não é verdade? Quando você vê um grupinho reunido, pode saber, ali eles estão falando mal do esposo, da esposa, do filho, do
desconfiadas, aonde as pessoas não honram as suas palavras. Certo? 80%, queridos. Fazendo um levantamento, pelo menos 80% dos nossos políticos que criam leis e são eleitos para defender os nossos direitos, eles são pessoas mutáveis. Não honram seus compromissos eleitorais. Eles são pessoas corruptas. Às vezes você olha para o cidadão e aí você interpreta que ele tem um bom caráter. Mas acima de tudo está o interesse pessoal dele. Ele vai lhe falar uma coisa, vai lhe prometer uma coisa na época da campanha, e quando ele for eleito com o teu voto, a primeira coisa que ele faz é descompromissar tudo aquilo de compromisso que ele fez para contigo. Tudo aquilo que ele prometeu. Esses aí são os exemplos que estão aí no mundo. Que estão lá na pilar, no alto. São homens corruptos, homens mutáveis, que não honram os seus compromissos. E aí serve de exemplo para muitas pessoas colocarem isso em suas vidas. Entende, igreja, como funciona? São pessoas que nós não podemos colocar em suas mãos a nossa confiança. Mas o nosso Deus, sim, Ele é imutável. Deus, se Ele falou para ti que vai cumprir todo o que doer na tua vida, a promessa vai se realizar. Glórias a Deus por isso. Veja bem, queridos, a televisão é uma das maiores geradoras de conceitos. O aparelho de televisão, o programa que ali se encontra, ele gera opiniões das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que são sem objetivos na terra dos viventes. Tanto é, queridos, que se nós formos observar agora no dia a dia, nós podemos ver que a televisão influencia bastante. Às vezes lança uma moda na televisão, em uma novela, em um programa, e um ator, uma atriz ali usa uma vestimenta que para ela, para o corpo dela, cai certinho. Mas as pessoas que estão do outro lado do aparelho de televisão assistindo aquilo, e observam que aquela pessoa que for bonita e for elogiada pelos demais, o que eles fazem? Eles correm nas lojas, compram aquela mesma vestimenta e se vestem. E às vezes fica uma coisa horrorosa, porque aquela vestimenta ela era propícia para aquela atriz, para aquele ator, não para aquela pessoa. Mas foi gerada no subconsciente dela aquela opinião. E ela mudou totalmente o conceito que ela tinha antes de se vestir. Porque é uma pessoa mutável. A televisão, ela consegue fazer isso na vida dos telespectadores. Ela consegue mudar o conceito de uma criança, do pai, da mãe, do casamento, da amizade. É uma arma poderosa na mão de Satanás. Ela muda os conceitos se a pessoa não tiver equilíbrio. Por isso que nós vemos neste mundo aí, as pessoas andando por aí depravadamente, porque são influenciadas por a televisão, não é verdade? Veja bem, a televisão ela corrompe através dos seus programas o caráter de pelo menos 52% das pessoas que a seguem fielmente, ou seja, cria pessoas sem opiniões, pessoas mutáveis. Todas as pessoas que são fielmente interligadas com a televisão não têm opinião. São pessoas que não conseguem gerar as suas opiniões. Fica aí esperando que alguém chegue ali e cria uma maneira de viver e acompanha. Se a televisão estivesse na mão de Deus, a coisa seria diferente, mas ela está na mão de Satanás. E Satanás é arqui-inimigo de Deus. Ele quer humilhar as pessoas, a criação de Deus. Por isso é que nós temos que olhar para o nosso Jesus e colocar o exemplo em nossas vidas. Quando assistimos um aparelho de televisão, temos que ter equilíbrio. Como a Bíblia diz, reter somente o que for de bom, o que for de ruim, passa batido. Certo, queridos?
espirituais da maldade. Queridos, nunca se viu tanta maldade no mundo como os dias de hoje. É muita maldade, queridos. Vimos agora uma reportagem que uma criança de 11 anos matou outra criança de 14 anos por causa do namorado. O diabo está trabalhando de toda a maneira, querido. São mães que estão sacrificando os filhos em terrenos de Umbanda. São pais que estão matando as suas companheiras, incendiando. São pessoas que estão estribando umas às outras. São pessoas que as suas opiniões estão sendo geradas por terceiro. Não conseguem gerar opiniões. Quantos jovens hoje em dia não são induzidos por outros, levando a sua vida à morte? Queridos, o mundo está sendo trabalhado debaixo das hostes espirituais da maldade. Satanás está trabalhando 24 horas porque ele sabe que o dia dele está chegando. E as pessoas que estão dando lugar para o diabo estão indo com ele a largos passos para o inferno. Mas o texto que nós lemos aqui, querido, alegra os nossos corações, alegra o coração dos crentes, porque ele diz que o nosso Deus, ele não muda. As pessoas mudam de opinião, mas o texto que nós lemos diz que Deus não muda de opinião. Deus enviou o Filho dele para nos salvar. E Ele nos aguarda. Deus tem nos abençoado e Ele não vai mudar a bênção dele. Só se nós errarmos com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel sobre a palavra dele. Que mesmo que nós venhamos ser fiel para com Ele, Ele é verdadeiro para conosco. Glórias a Deus por isso. O nosso Deus é fiel aos seus atributos, na sua bondade, nas suas promessas. Ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o imutável. Glórias a Deus por isso, igreja. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. A opinião de Deus é única e exclusiva. Ou você é uma bênção, ou você é uma maldição. Veja o que diz aqui o texto que nós temos, o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, Ele não muda. Glórias a Deus por isso. É isso, queridos, que nós iremos aqui aprender esta noite. A Bíblia está recheada de muitos exemplos a respeito do nosso Deus. Por mais que as pessoas sejam mutáveis, por mais que o diabo esteja aí operando, por mais que nós estamos num mundo de falsidade, de hipocrisia, de mentira, um mundo de corrupção, um mundo de pessoas embriagadas, um mundo de pessoas adúlteras, um mundo de pessoas ateias, nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir conosco, um Deus que nos dá expectativa, um Deus que nos dá esperança, um Deus que tem um projeto conosco. Glórias a Deus por isso. É por isso, igreja, que nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar somente para frente, para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está nos aguardando lá no Novo Jerusalém, onde Ele foi preparar, e que vai nos recepcionar com a palavra: sejam bem-vindos, benditos do Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado até a fundação do mundo. Queridos, vamos estar do lado do que é certo, não do lado do que é errado. Pedro já dizia na palavra: é importante que nós venhamos agradar a Deus do que aos homens. Os homens são mutáveis, os homens são sem palavras, mas Deus é fiel. Alguém localiza para mim aí, por gentileza, Tiago capítulo 1 e o versículo 11, e outro localizem para mim 1 Pedro capítulo 1 e o versículo de número 24. Veja bem, no mundo
dias, mas também tronos caem todos os dias. Tudo é mutável. Hoje, o teu vizinho pode ser soberbo. Ele está do teu lado aí achando que é o bambambam. Mas amanhã, ele pode estar no chão necessitando que você estenda a mão para ele. Hoje você pode se achar que é melhor que qualquer um. Mas amanhã a coisa pode mudar. Você pode estar por baixo. Hoje por cima, amanhã por baixo. Quem faz a diferença na nossa vida é Deus. Queridos, quantos presidentes anarquistas tiveram aí no poder? Nesses países afora? Mussolini mesmo é um exemplo. Hitler, não é verdade? Saddam Hussein. Pessoas poderosas que tinham seus tronos, as suas presidências, e não souberam usufruir dessa grande oportunidade que Deus fez. Mataram muitas pessoas sofreram na mão desses homens poderosos aí. Mas o que acontece? Eles passaram, os tronos deles caíram, eles morreram, outras pessoas assumiram. E para onde essas pessoas foram? A Bíblia nos diz e nos ensina que quem não receber Jesus como seu Salvador está condenado. Nós não podemos dizer que eles estão condenados, mas mediante a palavra do Senhor nós temos uma base para onde esses homens poderosos da antiguidade, maldosos, estão. Que eles sirvam de exemplo para que nós não venhamos entrar no mesmo laço, para que nós não venhamos entrar no mesmo pacto que eles. Queridos, tudo passa. A pessoa que você vê hoje, ela vai passar. Nessa terra aqui, não existe eternidade. A eternidade está com Deus. Esses soberbos, arrogantes, prepotentes, eles vão cair por terra. Se eles não morrerem quando jovem, pela velhice eles vão morrer. A verdade é que vão passar. Esses poderosos que estão aí no poder, eles vão passar. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos e 1000 anos como um dia. O trono de um cidadão desse aí, o reinado dele, pode durar 15 minutos ou 15 anos, mas vai passar. Quem está no poder vai ter que sair mais cedo ou mais tarde. Que a nossa vida seja avaliada nesse sentido, queridos. O único que não passa, não muda é o nosso Deus. Ele é imutável. Leia para nós Tiago, capítulo 1, versículo 11, por gentileza. Porque sai o sol com a flor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também com os seus caminhos. Amém? Assim como a erva nasce, cresce e depois morre, murcha, a Bíblia diz que assim também é o rico em seus caminhos. Ele vai ser grande quando estiver aí, mas vai chegar no determinado tempo dele que ele vai murchar, o determinado tempo dele que ele vai cair. Não adianta você botar a sua vida respaldada na riqueza. A riqueza se torna luxúria. A riqueza vai trazer inimizade. Você tem que estar solidificado no Senhor. Ele é imutável. Depois dessa vida física que nós estivemos aqui, nós iremos adquirir uma vida espiritual. E essa vida espiritual é com Deus ou sem Deus. A escolha é nossa. A riqueza é perecível. Você não é melhor que ninguém porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você tem um bom emprego. No final de todas as coisas, vão todos para o mesmo lugar. É lá que vai haver a diferença do que você fez aqui. Se você serviu a Deus aqui, oxalá, irá morar no céu como a Bíblia ensina. Se você não quis participar da tua vida com Deus e com os necessitados, misericórdia, tu vai andar para o sofrimento eterno. Por isso, queridos, que nós temos que entender que todos que estão aí vão passar. São pessoas mutáveis. Se na tua escola existe hoje um diretor, daqui a 2 anos, se ele é mau ou bom, ele vai ter que sair, haverá eleições. Se hoje nós temos uma presidenta aí no comando desse país, ela vai ter que sair mais cedo ou mais
mais tarde. O teu governador vai ter que sair. O pastor da tua igreja vai ter que mudar. Tudo muda, querido. Tudo é perecível. Só não é perecível o nosso Deus. Ele é imutável. Glórias a Deus por isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, por gentileza. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Está aí mais uma confirmação. Pois toda a carne, querido, está dizendo que todos os seres humanos são como a erva. E toda a glória que o ser humano tem é como a flor da erva. Vai secar e vai cair a flor. Vai passar, querido. Queridos, eu me lembro hoje, como se fosse hoje, há alguns anos atrás, o que aconteceu. Havia um político que ele era um cara muito poderoso. Ele estava aí na terra mandando e comandando. Muitos aqui devem conhecer, já ouviram falar. Mas ele esteve aqui e quando ele estava para morrer, a televisão, a mídia filmou ele. Ele estava chorando porque ele não queria sair deste mundo. Mas chegou o dia dele. Hoje nem se ouve falar no nome dele. O reinado dele acabou. Se ele usou o reinado dele para adorar a Deus, vai estar com Deus. Mas se ele usou tudo que tinha para agradar o ventre dele, os desejos dele, a carne dele, agora vai estar queimando lá no lago de fogo. Queridos, nós temos uma opção. Que nós escolhemos o imutável ou nós escolhemos o mutável. Cabe a nós. Pessoas não servem, queridos, para ser exemplo para nós. As únicas pessoas que podem servir de exemplo para nós está relatada na palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo e muitos dos seus discípulos que estiveram aqui na terra dos viventes. São os exemplos que nós devemos arrancar para a nossa vida e procurar seguir os seus exemplos. Não que eles eram santos demais, o Senhor Jesus sim, mas os seus discípulos eram como nós, pecadores falhos, mas tinham dentro das suas vidas as convicções de estarem ao lado do imutável. Viu, queridos? A Bíblia diz que não existe um homem bom na terra que não peque. Ou seja, todos nós somos passíveis a erros. Mas a Bíblia diz assim para os crentes. A Bíblia diz assim para os evangélicos. Se você errar, você tem um advogado. O Senhor Jesus Cristo, que advoga as suas causas perante Deus. Viu, queridos? Então, queridos, toda a carne que existe na terra vai passar. Mais cedo ou mais tarde. Todo o poder terreno vai passar. Mais cedo ou mais tarde. Pode durar 20, 30, 40, 50 anos. Tinha um camarada aí na China que ele reinou 50 anos e tantos. Está tendo opressão. Mas passou, queridos. Morreu. Acabou. Já era. Agora é ele com Deus. É hora dele saber o que ele fez. Assim somos todos nós. Queridos, o dia de amanhã cabe a Deus. Cabe a nós, sabe o quê? Procurar no dia que se chama hoje agradar a Deus. Queridos, nós podemos estar dentro de um ônibus, nós podemos estar dentro de um metrô, nós podemos estar na porta da nossa casa, nós podemos estar na escola, no trabalho, mas nesses locais nós não somos pessoas eternas, nós podemos morrer. Uma bala pode nos matar. E aí, se nós estivermos pensando que nós só vamos agradar a Deus em determinado dia, esse dia pode findar. E quando nós chegarmos lá, querido, não haverá oportunidade. Porque tudo que nós tivermos que fazer é com vida. Porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo, queridos. A nossa escolha é aqui. Vamos estar do lado do imutável. Vamos estar ao lado do Deus Todo-Poderoso. Queridos, a palavra de Deus é fato, é verídica, é verdadeira. Ela nos ensina o caminho que devemos seguir. Queridos, a
pessoa escreve, ele pode pegar uma borracha, amanhã, se o entendimento não estiver de acordo com o que ele pensa, alguns dos leitores, ele pode pegar uma borracha e apagar. Que ela vai dar e escrever outro sentido. Ela vai dar outra compreensão para as pessoas que estarão lendo. Mas a palavra de Deus ela é poderosa. Se ela diz que você não tem que andar no pecado, não tem como apagar, não. Se ela diz que você não tem que beber, porque os bêbados não herdarão o reino dos céus, não tem como apagar, não, querido. Está escrito lá. Se a palavra de Deus diz que você não deve adulterar, está escrito lá, não adultera, não. Se a palavra de Deus diz que não aceita o divórcio, não adianta você querer criar normas pelo homem, não. Você vai ser julgado lá por Deus. Se ela fala que não é para roubar, não roube. Se ela fala que não é para matar, não mata. A palavra de Deus não muda para agradar ninguém, não, queridos. A palavra de Deus já foi escrita há mais de anos atrás. Viu, queridos? Ela não muda. Ela é imutável. Se você medita na palavra de Deus, ela diz, olha, eu vou lhe dar. Deus falando através da palavra, eu vou lhe dar o reino eterno, me siga. Então ele vai te dar, queridos. Viu, queridos? A palavra de Deus é imutável. Vamos meditar nela e colocar em prática na nossa vida para nós sermos vitoriosos. Nesse mundo, a Bíblia diz que tudo é tribulação. Não vamos adquirir aqui riquezas aonde o ladrão e a traça mina, não, queridos. Tudo que nós tivermos que adquirir é para estar no céu. O melhor lugar que se tem para estar aqui neste século é na casa de Deus. E o melhor lugar para nós estarmos é lá no porvir quando morrermos, querido. Ressuscitarmos na glória com Deus. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 35, e outro localize para mim, Isaías capítulo 40, versículo 8, para nós confirmarmos que a palavra de Deus não muda, que a palavra de Deus é imutável. Mateus capítulo 24, versículo 35, e Isaías capítulo 40, versículo 8. Estamos um pouco gripados, mas Deus tem nos abençoado. Mateus, pode ler. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Pronto! Passará o céu. Este céu azul que você vê aí, igreja, a Bíblia está dizendo, vai passar o céu. Essa terra que você está pisando aqui, ela diz assim que também vai passar. Porém, as minhas palavras não passarão, queridos. Este mundo vai ser desfeito. Mas quando nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, o mundo que Deus preparou para os crentes salvos, lá a palavra de Deus ainda vai ter valor, queridos. É a nossa norma, é a nossa doutrina. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus não passa. O que está escrito na Bíblia Sagrada vai se cumprir na vida de todos. Queira ou não queira. Seja crente ou seja ateu. Não interessa. Vai se cumprir a palavra de Deus. Porque todos vão passar e vão ter que se encontrar com Deus. E lá vai ser a hora da verdade. Lá não tem meio termo, não. Lá não tem desculpa, não. Lá vai ser sim, sim, não, não. Leia para nós Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Seca-se a erva e passa a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Queridos, há muitos anos atrás, houve-se uma perseguição no meio cristão. Muitas pessoas queriam matar a Bíblia, queriam destruir a Bíblia, recolheram todos os livros que eram sagrados e tocaram fogo. Acharam que tinha calado a boca de Deus. Depois de mais de 4.000 anos, 8.000 anos, sei lá, 6.000 anos, nós estamos aqui com a Bíblia. Não conseguem fechar a boca de Deus. Tem pessoas que não colocam a Bíblia dedicada porque falam, eu não quero ouvir
a palavra de Deus. Mas eles vão ouvir de qualquer maneira, através da mídia, através de um radinho, através de uma pregação, porque a palavra de Deus é a bússola, é o que vai ensinar ele o caminho da salvação ou da condenação. Não tem como, queridos. A palavra de Deus, ela não muda. É sim ou não. E ponto final. Goste você ou não goste. Ela vai ter que se cumprir na tua vida. Ela vai entrar com ela adentro. Não tem como não, queridos. Tem muitas pessoas que estão achando que vão se sair disso no amor, mas não. Queridos, a consumação dos séculos está chegando. Jesus está voltando. Jesus está colhendo pessoas. Não está mais morrendo gente como morria antigamente, não. Você não ouvia dizer que fulano morreu lá na fazenda tal e estão lá velando o corpo dele. Agora é diferente, queridos. Não morre por unidade, não. Agora morre por milhares. Morreu 30, 200. Agora está sendo assim que Deus está recolhendo. O processo agora está acelerado. A camada de ozônio está cortada. O sol está adentrando a terra. Está queimando as ervas. Está perdendo os miolos das pessoas. Jesus está voltando, queridos. O que tinha de se cumprir está cumprido. Cabe a nós, os crentes em Jesus, meditarmos na palavra do Senhor e entender, querido, o que a palavra de Deus fala a respeito desses últimos dias. Para nós não sofrermos como a sociedade, como a humanidade que não tem Deus, está sofrendo. Porque quando essas tribulações vêm sobre as nossas vidas, vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos somente glorificar a Deus, porque é a palavra de Deus que está se cumprindo. A Bíblia diz que nos finais dos tempos seria assim, queridos. Os dias estariam abreviados, o poder da iniquidade estaria operando na terra, a maldade estaria aí, homens amantes de si mesmo, pessoas maldosas. Leia a Bíblia, estava escrito que isso tudo ia acontecer. Essa é a geração da iniquidade, mas também no meio dessa geração da iniquidade, a geração dos salvos. Nós estamos, como a Bíblia ensina, nós estamos envolvidos, nossos trigos, com os joios desse mundo. Deus está deixando a coisa se cumprir naturalmente. É a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é imutável. Glórias a Deus por isso. O amor do Senhor Jesus Cristo, ele é imutável, queridos. Assim como Deus tem um amor imutável por nossas vidas, o Filho também tem um amor imutável. Jesus nos ama e ele não vai mudar esse conceito nunca. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por nós, queridos. Por amor a nós. Jesus, ele entende que se nós dermos lugar para Deus operar em nossas vidas, para o Senhor Espírito Santo operar em nossas vidas, nós vamos reconhecer o amor que ele tem por nós e nós iremos morar com ele na eternidade. Queridos, você pode maltratar Jesus, você pode falar mal de Jesus, inclusive há sites na internet que vendem a imagem do Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim, essas pessoas estão condenadas. Eles estão amaldiçoando, eles estão denegrindo a imagem do nome de Jesus. Não, queridos, enquanto eles têm vida, eles têm esperança. Se eles virem a se arrepender, Jesus, o amor de Jesus é imutável da mesma maneira que é para eles, para nós, para eles. Jesus perdoa. Mas isso cabe à pessoa. Quantas pessoas tem por aí que não xingam Jesus? Que não creem em Jesus? Jesus poderia matar a todos, mas ele diz que a causa de não sermos consumidos é a sua grande misericórdia, ou seja, o seu grande amor. Não é verdade, queridos? Então o amor do Senhor Jesus Cristo, ele é imutável por nós, ele se entregou por nós, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, queridos. Leia para nós aí João capítulo 13, versículo 1 e Efésios capítulo 5, versículo 2. A escolha é nossa, queridos. É
capítulo 13, versículo 1. E a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 2. Queridos, a escolha é minha, é tua, é nossa. Vamos escolher quem nós vamos confiar, quem vai entrar dentro do nosso coração. Nós temos essa escolha, queridos. Leia para nós. João, capítulo 13, versículo de número 1. 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabia que Jesus, que já era chegado a sua hora de passar o Chico para o Pai, para que amados seus estavam no comum, entendeu? Amém? Jesus sabia que estava chegando a hora dele de ir para o Pai. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus, mesmo sabendo disso, ele amou a todos até o fim. Jesus continua nos amando, queridos. O fim dos seres humanos dessa terra não chegou ainda, mas Jesus vai nos amar até o fim. Jesus só vai deixar de nos amar, e assim mesmo vai se compadecer, é quando houver o julgamento, que as pessoas serão condenadas, serão levadas ao Seol, as pessoas que não moraram afastado dele. Deus nos criou, nos chamou para ser seus filhos e adorar o bendito e glorioso nome dele, queridos. Deus não quer o nosso mal, não. Deus quer o nosso bem. Só que para isso é necessário que nós venhamos abdicar de nossos desejos carnais e servir a Deus. As pessoas preferem passar as noites nas baladas, preferem passar a noite escutando músicas seculares, do que passar uma noite de joelho dobrado na presença do Senhor, do que passar uma noite ouvindo hinos de louvores ao nome do Senhor. Veja quantos jovens andam ouvindo músicas estragadas, arquitetadas por Satanás. Tocam em seus carros, em suas casas. Não é verdade? Tocam em seus celulares, coisas que adoram a Satanás, mas não têm coragem de colocar em seus ouvidos coisas que agradam ao Senhor. Mas a igreja do Senhor tem que ser diferente. Jesus, o amor do Senhor Jesus Cristo por nós é imutável. Mesmo que nós estivermos errados, Ele está nos amando. Ele nos dá o livre-arbítrio, queridos. Vamos procurar fazer aquilo que também agrada o Senhor. Amém, queridos? Efésios capítulo 5, versículo de número 2. 5:2, né? Isso. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Olha que coisa linda! Andar em amor, queridos. É o que Deus está nos falando. Como também o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Queridos, não foi Satanás que pegou Jesus, não, que jogou a acusação em cima de Jesus e matou ele pelo seu bel prazer, não. A Bíblia diz que Jesus se entregou por amor a nós. Até o último momento ali, queridos. Antes de ir para o céu, quando ele chega aqui na terra dos viventes, ele nos amou. E a Bíblia diz que ele continua nos amando lá no céu e nos aguardando, queridos. A Bíblia nos é bem clara, glórias a Deus, aleluia, se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus morreu por ti, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós porque Ele nos ama e Ele nos chama. O amor dele é imutável, o amor de Jesus por nós não muda nunca, queridos, e não vai mudar, amados. Vamos reconhecer em nossas vidas este amor imutável, este amor que sacrificou a sua vida aqui na terra dos viventes por nós, queridos. Jesus não está pedindo nada demais, somente que você o obedeça, creia e obedeça. A Bíblia diz que até o próprio Satanás crê em Jesus, ele só não obedece. E as pessoas que estão aí no mundo, tem muitas que creem em Deus, creem no Filho de Deus,
creem em Jesus, mas não obedecem Jesus. Tem pessoas aí que não têm coragem de botar o pé dentro de uma igreja. É a vida todinha tocada aí, dentro dos botecos, dentro dos motéis, dentro dos seus lares, mas não tem coragem de ir numa igreja agradecer a Deus. Tem entregado as suas vidas aos seus prazeres deste mundo. Tem pessoas que não têm coragem nem de olhar para o céu, levantar a mão e agradecer a Deus pelo dia que está viva, pela saúde do filho, da filha, dos filhos, da esposa, do marido, dos amigos. Não tem coragem, queridos. Jesus fez um sacrifício alto na cruz do Calvário por todos nós. E tem pessoas que não reconhecem isso, queridos. Mas eu digo uma coisa, vão ter que prestar conta mais cedo ou mais tarde, porque são pessoas mutáveis, são pessoas passivas da morte, são pessoas passivas a morrerem mais cedo ou mais tarde. A vida dele pode durar aqui 90 anos aí, como durou esse arquiteto ateu aí. Mas vai ter que ir na presença de Deus. E lá não é o governo que vai defender lá, não. Lá nas leis dos homens que vai defender lá, não. Lá é Ele, Deus. Vai ser relatado a vida dele presente, assim a vida de todos, queridos. Ninguém é imortal aqui neste mundo, não, queridos. A imortalidade é só depois que houver o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, todos nós somos mortais, sujeitos perecíveis às intemperanças deste mundo. O sol que passa na cabeça do ímpio, passa na cabeça do crente, do justo, queridos. Nós vivemos assim, queridos. Não adianta não. Todos vão ter que prestar conta mais cedo ou mais tarde. Aqueles que querem curtir o mundão, curtam o mundão, é o meu conselho. Quer curtir o mundão, curta o mundão, se entregue para o mundão, mas sabe uma coisa, você vai ter que se apresentar diante de Deus, mais cedo ou mais tarde. Aí é a hora da verdade, eu quero ver com a sua desculpa. O Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. Os crentes em Jesus estão usando a mídia, estão usando a televisão, os rádios, a internet. Não tem como escapar do Evangelho. O Evangelho está sendo proclamado. Não vai ter desculpa diante de Deus. Por isso, queridos, nós temos que reconhecer o amor de Jesus por nós e se entregar ao Senhor. A Bíblia nos ensina que entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém, queridos? A força que Deus dá se renova constantemente. Queridos, a força que Deus derrama na tua vida, ó crente, ela se renova, ela é imutável. Hoje você pode pensar que você está fraco, mas Deus derrama uma força que você se torna forte. Forte para guerrear contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade, para lançar por terra toda a falsa profecia que vier sobre a tua vida. Sobre a tua vida tem poder, sobre a tua vida tem unção. Deus tem derramado isso, você é vitorioso, você é poderoso. É porque o crente não sabe o tamanho do poder que tem sobre a vida dele. As palavras do crente têm poder, queridos. Quem está falando sobre a tua palavra é Deus. Deus é o Criador do mundo. Deus é o Criador de todos os seres. Deus é o Criador do mar, do céu. E se Deus tem derramado poder sobre a tua vida, creia. Isaías capítulo de número 40, versículo 29, e Isaías capítulo 40, versículo 10, por gentileza. A força que Deus nos dá se renova constantemente. Viu, queridos? Isaías capítulo 40, versículo 29. E outro lê para nós Isaías capítulo 40, versículo 10, confirmando que a força que Deus nos dá se renova constantemente. É uma força imutável, queridos. Não é uma força que vai nos deixar imortal, não. Porque a imortalidade só vai vir depois, como eu disse, que a igreja for arrebatada. Se bem que nós que temos a confiança no pacto que Deus fez para conosco, mediante o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário, nós estamos vivos eternamente. Nós vamos somente trocar os nossos corpos. O nosso corpo que é corrupto vai se trocar por um corpo incorrupto. Nós iremos ser transformados no abrir e fechar dos olhos, como a Bíblia nos ensina, querido. Nós iremos sair desse mundo para entrar no mundo espiritual e estarmos eternamente ao lado do Senhor.
Amém, queridos? Leia para nós aí Isaías capítulo 40, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Amém? Faz forte ao cansado, é o que eu te falei, querido. Se você hoje está se sentindo cansado, e esta palavra que eu estou levando para o crente em Jesus, se você está se sentindo cansado, a Bíblia diz que o Senhor faz forte o cansado e multiplica as suas forças ao que não tem nenhum vigor. Ele aumenta a força, queridos. Amém, queridos? Você não é fraco que o diabo está pensando, não. Você tem poder sobre a tua vida tem unção. A unção de Deus é imutável, querido. A única coisa que vai tirar o poder de Deus na nossa vida, a força de Deus em nossas vidas, é os pecados. Viu, queridos? Leia para nós Isaías capítulo 40, versículo de número 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão é com ele, e o seu salário diante da sua face. Amém? Veja, eis que o Senhor Deus virá com poder, queridos. Deus tem poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. É o poder de Deus na tua vida, queridos. É o teu salário na tua vida. É o salário que Deus tem para ti. É a renovação constantemente da tua força. Por isso que você pode sair por aí pregando isso do Senhor Jesus Cristo, saqueando o inferno e povoando o céu. Aleluia! Sobre a tua vida está a unção de Deus. Glórias a Deus por isso. A força de Deus, ela se renova na tua vida constantemente, porque ela é imutável, queridos. A imutabilidade está sobre a tua vida, através do agir de Deus. Aleluia! Glórias a Deus por isso. As promessas de Deus nunca caducam, queridos. A promessa de Deus, ela é imutável. É como eu disse aqui no começo da ministração. O homem promete e não cumpre. Mas o que Deus prometeu para a tua vida, ela vai se cumprir, queridos. Não importa o dia, queridos. Ela vai se cumprir. Talvez se a promessa ainda não se cumpriu na tua vida, é porque você está errando em algum detalhe. É só dobrar os joelhos e pedir ao Senhor para te mostrar onde está o erro. E Deus vai mostrar, e a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Deus é fiel sobre a palavra dele. Aquilo que Deus fala, cumpre, queridos. Deus ele honra. As promessas de Deus nunca caducam. As promessas de Deus, elas são imutáveis, queridos. A imutabilidade está na promessa de Deus sobre a tua vida. Quando Jesus te chamou, ele te prometeu. Nós que temos alguns anos que andamos na presença do Senhor, temos visto a promessa de Deus se cumprir a cada dia nas nossas vidas. A maior promessa que eu estou esperando, queridos, na minha vida, é o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus que está baseado na Bíblia. Porque tudo que Deus tem prometido sobre a minha vida tem se cumprido. Deus falou que ia me dar uma esposa maravilhosa, me deu um filho lindo, me deu uma casa, um carro, um emprego, me arrancar deste mundo de pecado. Deus tem operado maravilhas na minha vida. Deus fez na minha vida maravilhas, queridos. Deus falou que ia me usar, Deus está me usando, queridos. O que Deus prometeu na minha vida está se cumprindo, se cumpriu. Queridos, não interessa. Eu não entendia. Assim que eu aceitei Jesus há mais ou menos 17 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu queria que as coisas acontecessem tudo de uma vez. Mas as coisas só vêm acontecer depois que a maturidade chegou, está chegando, queridos. Porque se tivesse se cumprido antes, eu seria um homem soberbo. Teve época da minha vida que eu achava que o que Deus tinha prometido não ia se cumprir. Mas a palavra de Deus nos ensina que as promessas de Deus nunca caducam. Que as promessas de Deus, elas nunca vão deixar de se cumprir na tua vida, queridos. Ela nos ensina isso. E hoje nós estamos colhendo. E aqueles que estão recebendo a Jesus, o que Deus tem prometido vai se cumprir.
de noite, perdendo na água com sal, sem emprego, eu, a esposa. A gente sofremos, não tinha um teto, não tinha nada, devendo. Quando Deus me chamou, Ele falou, vou fazer uma limpeza na tua vida, eu vou prosperar na tua vida. E Deus tem honrado, queridos. Hoje, para a glória de Deus, nós temos essa casa. Para a glória de Deus, nós temos um apartamento. Deus tem colocado 2 carros na nossa garagem. Deus tem dado um bom emprego para minha esposa. Deus tem me dado um bom emprego. Tem nos dado saúde. Nosso filho está fazendo faculdade. Deus está honrando, queridos. A promessa de Deus em nossas vidas tem se cumprido. Elas não caducam, queridos. E nós temos mais a receber. Aleluias. Glórias a Deus por isso. As promessas de Deus não caducam. Elas se cumprem na hora certa, queridos. Porque se elas se cumprissem à vontade no momento certo, a gente fica exaltado, a gente fica soberbo. E aí, queridos, quanto mais nós subimos, a queda é maior. Mas se nós subirmos degrau após degrau, nós não vamos cair, porque nós estamos respaldados na palavra de Deus, na promessa de Deus, sempre com humildade, simplicidade. Se nós tivermos de perder alguma coisa, que nós possamos falar como Jó. Deus deu, Deus tomou. Glórias ao nome do Senhor e ponto final, queridos. Vamos louvar a Deus como Paulo nos ensina. Quer na alegria, quer na pobreza, o importante é que o nome de Deus seja exaltado. Se nós tivermos que voltar para a luta, vamos voltar para a luta glorificando o nome do Senhor. Porque como Jó, o que Jó recebeu depois foi em dobro. Porque ele tinha o primeiro, tinha muito, perdeu e ganhou depois tudo em dobro. O importante é nós não esquecermos das promessas de Deus sobre as nossas vidas, querido. As lutas, elas vão existir. Jesus falou nesse mundo, você vai ter luta. Você vai ter tribulação, só persevera. Não desanima. Esteja olhando para mim. Glorifica o meu nome. Não é verdade, querido? Leia para nós 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Tem algumas pessoas do meu passado que olham para mim e falam, rapaz, que nada você deu na vida. Tem não, queridos. Não tem não. A maior guinada que eu vou dar na vida, a maior virada que eu vou dar na vida, é quando eu estiver na glória com o Senhor. Lá sim, queridos, é meu objetivo. É o objetivo de eu levar esta igreja, de eu levar esta família. É para se apresentar diante do Senhor, não para ser julgado, mas para receber os galardões. Não para ser julgado para a condenação, mas julgado para receber as promessas do Senhor. Esse é o meu objetivo. Aí sim, quem me vê vai falar, você tem uma guinada na vida e você virou a vida totalmente. Você que era aquele bichinho de Jacó, você que era aquele alcoólatra lá jogado no chão, cheio de vômito, hoje a tua vida mudou, hoje você é dono desta mansão que Deus te deu. Glórias a Deus, isso é uma virada de vida, queridos. É por isso que quando eu olho essas pessoas que estão no mundo aí, no mundo, na dependência de Satanás, eu tenho dó. E quanto mais eu vejo o cidadão é ignorante e arrogante, mais eu me compadeço dele, porque ele está enganado por Satanás. Queridos, o Senhor me chamou aos 30 anos de idade. Eu não queria abrir mão disso, querido. Porque o mundo era bom para mim, a minha carne amava. Eu amava o forrozão. Eu amava a 51. Eu queria tudo de bom. Eu achava que era aquilo ali meu futebol. Quantos anos eu não passei jogando bola? Quantos times de futebol eu não joguei? Quantos amigos eu tive? Eu achava que o mundo era aquilo ali, queridos. Até que o Senhor me tirou da beira do campo. E como foi que o Senhor teve que me tirar da beira do campo? Eu tive que sofrer uma contusão, queridos. Até hoje o espinho na carne está aqui. Nunca mais eu joguei bola. Eu me lembro até hoje como aconteceu naquele jogo. Não tinha como eu me contundir. Mas o Senhor estava me chamando e eu não queria dar ouvidos. E Deus não perde um servo dele, não, queridos. Quando eu dominei uma bola, que eu fui chutar para o gol, eu dobrei o joelho e acabou o homem do futebol. Agora o homem é no púlpito, o homem é para pregar a palavra de Deus, agora vai fazer o meu hit.
aí, mas foi uma dor que rasgou o meu coração. Queridos, quando Deus chamar, vamos ouvir, queridos. Deus nos dá um tempo. E se nós não obedecemos a voz do Senhor, nós vamos pela dor, querido. Deus quer nos salvar e quer o nosso bem. Ele promete, Ele cumpre, Ele vela, queridos. Leia aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Porque todas quantas promessas há de Deus não são dele sim, e por ele o habita na glória de Deus por nós. Amém? Porque todas as promessas de Deus, tantos têm nele o sim, por quanto também por ele o amém. Tudo que Deus falar, prometer para ti, Ele vai falar sim, pode se cumprir. Amém? Amém, queridos? É a palavra de Deus. Deus prometeu, Ele vela para cumprir. Mais cedo ou mais tarde. É como eu estou dando aqui o testemunho, queridos. 17 anos para receber a bênção. Glórias a Deus por isso. Estamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor, sabendo que a promessa de Deus se cumpriu. O nosso filho tem 6 anos de casamento e inacreditável. A tua mulher é estéril, não tem como. Mas Deus estava esperando o momento certo para enviar um gesto para nós. Eu e a minha esposa não tinha emprego. A gente era desempregado, desinformado. Eu era alcoólatra. A nossa vida era sofrida. Se o Gerson viesse naquela época, ele ia sofrer conosco. Mas Deus primeiro nos preparou para quando ele vinha se tornar um levita do Senhor. Hoje o Gerson novo, o Senhor, porque a promessa se cumpriu. A estéril, Deus abriu a madre. Amém, queridos? Deus tem feito maravilhas no meio dessa família. Essa igreja não está aqui não é por acaso, não, queridos. É porque é promessa de Deus. Ela vai crescer na hora certa. Por enquanto é para trazer alicerce para essa família. Porque dentro dessa família aqui tem uma obra de Deus. Cada um aqui é um missionário. Deus tem coisa grande ainda para fazer, estamos só começando. Quem sabe daqui a uns 5 anos onde nós estaremos? Estaremos na África, na Europa, levando o Evangelho, só Deus sabe, queridos. Estamos criando uma estrutura para pregar o Evangelho. Porque a promessa do Senhor foi lançada em nossas vidas. Ele disse sim, vai se cumprir a promessa na vida da família Castro. Ele está se cumprindo, vai vir os netos vão entrar nessa jornada. A nora vai entrar na jornada. A família vai crescer como era a família de Isaac, de Abraão. Abraão tinha um filho, Isaac. Cresceu, prosperou. Quantos hoje não tem lá em Israel, que descenderam da família de Abraão? Queridos, é uma semente. A semente ela tem que morrer para dar fruto. É que nós tínhamos que morrer carnalmente para vivermos espiritualmente. Hoje o que opera em nossas vidas é as promessas de Deus. Oxalá, glória a Deus por isso. Não tem como parar, queridos. Não tem como desanimar. Eu deito tudo já preocupado no que eu vou falar amanhã do Senhor. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse meu Senhor, deixe bem, porque operando sobre a minha palavra para cumprir. Amém? O Senhor diz na palavra dele, deixe bem, porque eu opero sobre a minha palavra para cumprir. Acabou, queridos. Deus, Ele dela. Tudo que tiver que se cumprir na sua vida vai se cumprir. As promessas de Deus nunca caducam para você. Se você não recebeu ainda, é porque tem o tempo de Deus. Não é o tempo do homem, não, queridos. É o tempo de Deus. Apóstolo Paulo tinha que pregar o Evangelho em Jerusalém. Mas ele só foi no tempo que Deus determinou. Queridos, é assim que funciona a palavra do Senhor. É com o tempo. Ele quer ver a sua perseverança. Ele quer saber se realmente ele pode confiar a promessa na tua vida. Então ele vai te dar um tempo, queridos. Tem pessoas que vivem na terra há 100 anos, queridos.
e não se entregam para Jesus. E aí, quando chegarem lá, já vão querer questionar a Deus. Queridos, as promessas de Deus na tua vida são imutáveis. Ela vai cumprir. Creia somente. O Senhor Jesus Cristo não muda, Ele é sempre o mesmo. Não é assim que a palavra nos ensina? Jesus é o mesmo, querido. Eu mudo. Você muda. O tempo faz nós mudarmos. Talvez o poder financeiro faz mudanças na vida do homem. Me recordo alguns anos atrás, queridos, que havia um camarada que eu gostava muito dele, pela simplicidade, pela humildade que ele tinha. Na minha casa havia um estabelecimento. E ele gostava sempre de passar e conversar comigo. Até que em determinado tempo, pelo impulso dos irmãos dele, da amizade, ele resolveu se candidatar a deputado distrital aqui em Brasília. E esse cidadão pediu a nossa ajuda. Nós cooperamos, e todos que estavam ali cooperou com ele. Para a glória de Deus, ele foi eleito. No primeiro mandato dele, ele estava ao nosso lado, nos apoiando. No segundo mandato dele, ele trocou as nossas amizades por outras amizades, com um poder aquisitivo melhor. Ele mudou da nossa vizinhança e foi para outro local, onde pessoas do calibre dele agora, depois de eleito, moravam. Ele mudou, queridos. Ele já não conversava o que nós conversávamos. A conversa dele era outra. A nossa amizade começou a ficar difícil. A maioria dos amigos ali se separou dele, ele teve novas amizades. As pessoas mudam, queridos. Elas esquecem dos velhos amigos. Elas esquecem das pessoas que outra hora colocaram o ombro para ela crescer. Mas o Senhor Jesus Cristo é diferente, queridos. Ele não muda, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, queridos. Olha o que diz aí, por gentileza. Hebreus capítulo 1, versículo 12. E Hebreus capítulo 13, versículo 8. Queridos, esse colega nosso, ele foi eleito a primeira, ele foi eleito a segunda, ele foi eleito a terceira vez. E no meio do mandato dele, Deus permitiu que a soberba dele o derrubasse. E ele caiu e se machucou. E na queda que ele teve, ele machucou muitas pessoas. Muitas pessoas caíram com ele. Principalmente aqueles novos amigos que ele havia adquirido, queridos. Queridos, não fique pensando que você vai receber a bênção de Deus e vai fazer as coisas sem a aprovação de Deus. A pancada vem e é forte, queridos. A gente não cita o nome por uma questão de ética. Mas muitas pessoas sabem de quem falo, queridos. Que sirva isso de exemplo. O ser humano, ele muda. O ser humano, ele modifica. Depende da situação que ele se encontra. Tem um dizer popular que nos diz assim: você quer saber quem é quem? Dê-lhe poder. Coloca poder no camarada que trabalha contigo. Coloca poder sobre a vida dele para tu ver amanhã quem vai ser ele. Pega o cidadão mais humilde que anda no teu meio e dê poder para ele. Amanhã ele se torna soberbo, porque o ser humano não tem equilíbrio para ter poder. Para ter poder sobre a sua vida, tem que ser regido por Deus, o imutável. Tem que estar na direção do Senhor. Não é verdade, queridos? A maior corrupção que aconteceu na igreja, uma determinada igreja famosa aí, religião famosa aí, foi o poder que foi dado sobre aqueles homens que estavam regendo aqueles impérios. Eles começaram a esquecer da palavra de Deus e colocaram as suas normas, as suas autonomias ali para comandar. A igreja caiu. Aonde tiver pessoas que têm poder, elas vão perder a direção de Deus se não estiverem guiadas pelo Senhor Espírito Santo. Leia para nós Hebreus capítulo 1, versículo 12. E como banco,
vestes se ficarão, mas tu és o príncipe, os teus anos não acabarão. Amém? Tudo passa, tudo muda. Mas Jesus é o mesmo e os anos dele jamais terão fim. Jesus não muda, queridos. Ele é aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário por mim, por ti. Ele é aquele mesmo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vai vir para julgar as nações, querido. Ele é o mesmo amor que Jesus tinha no começo, quando ele esteve aqui na terra, ou no princípio da fundação de todas as coisas, é o mesmo hoje. Ele não muda, queridos. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é único, ele é exclusivo. Quem muda é você. É você que muda. Você muda a sua aparência porque está ficando mais velho. Você muda porque enricou. Você muda porque você foi na Europa. De diversas maneiras você muda. Mas Jesus não muda. Você muda as suas amizades. Você muda as suas roupas. Você muda a pintura da sua casa. Você muda tudo. Mas Jesus não muda. Jesus é imutável. Ele é o mesmo. Amém, querido? Você muda o caráter. Você muda muitas coisas nas suas vidas, na sua vida. Leia para nós, Hebreus capítulo 13, versículo 8. 13, 8. De Hebreus, carta aos Hebreus. Jesus Cristo, ontem e hoje e ao mesmo será para sempre. Amém? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, queridos. Ele não vai mudar. Ele não vai fazer como o homem, soberbo, arrogante, prepotente, o homem ignorante, o homem que não pode pegar nada que se ache melhor que os outros. Não é verdade? Que se acha a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do saquinho. Ele fica se achando bambambam. Não pode comprar um carro do ano. Não é verdade? Não pode ter um reajuste salarial. Fica se achando que é o cara. Quer pisar nos amigos. Não pode construir uma casa, adquirir um lote. Ele se acha que é o mais. Não pode vestir uma roupa melhorzinha. Quer pisar nos outros, queridos. Mas Jesus não, ele é diferente. O mesmo amor que ele tinha lá na cruz, o mesmo amor que ele tinha na fundação do mundo, é o mesmo amor que ele tem hoje por ti. Ele não vai mudar. Ele está lhe aguardando porque ele é imutável, querido. Ele conta contigo na eternidade. Só que, infelizmente, querido, a escolha é tua, não é dele. Todo o processo foi lançado no mundo, querido. Tudo que Deus tinha que fazer no mundo está feito, querido. A palavra está lançada, está escrita. Ele não pode interferir. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus lhe agarrar pelo braço e lhe forçar você a servir Ele, o próprio inimigo Satanás vai questionar o Senhor e vai falar a Deus: você não faz acepção de pessoas, como é que se pegou aquele sujeito lá à força e trouxe para o teu meio para ser salvo? Não pode, está errado. Por isso é que Deus não vai lhe forçar, Deus vai lhe dar um livre-arbítrio. Você quer Ele, abre o coração que Ele vai fazer a obra. Tu não quer Ele, continua o teu processo. Porque você vai ser julgado pela tua escolha, pelo que tu quer fazer. Tem muita gente que acha que a bala que matou o John Lennon é o camarada que vai chegar na porta do céu e entrar no peito na raça. Queridos, lá no céu só vai entrar quem está escrito no livro da vida. Lá vai ter anjos guerreiros, aqueles mesmos anjos que o Senhor colocou lá no Jardim do Éden para essa Adão não entrar, queridos. Vai ter um anjo lá pedindo o seu nome. Só vai passar aqueles. Quem chegar na porta do céu, se chegarem lá pelo menos, a primeira coisa o anjo vai procurar no livro da vida. Antônio José Bahia. Aí o camarada se apresenta: sou eu. Aí Deus fala: o teu nome não está aqui não. Vai vir um anjo lá: não saiam das trevas exteriores. Queridos, a coisa é séria. É a tua eternidade. É a tua eternidade, queridos. A escolha é tua. Ou você está do lado do imutável, ou você está do lado dos mutáveis. Seja o exemplo que teus amigos bebos dão aí.
chega. A tua hora chega. Mais cedo ou mais tarde. Tu pode viver aqui na terra há 80 anos, mas tu vai ter que se encontrar com Deus, queridos. Aí Deus vai perguntar, e aí, amigo? Você viveu na terra há quantos anos? 80. E você louvou meu nome? Senhor, eu não sabia. Você foi lá na minha casa agradecer pelas bênçãos que eu derramei na tua família? Senhor, eu não sabia. Você pelo menos olhou para o céu para me agradecer? Senhor, eu não sabia. Afastai-vos de mim, malditos, para o povo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É a palavra, queridos. Está escrito na Bíblia. Crê quem quiser crer. Não interessa quem vai crer. Está na Bíblia. E a Bíblia vai se cumprir. Está se cumprindo, queridos. Por isso, queridos, é melhor nós estarmos do lado do imutável. É melhor nós estarmos dos aliados, aqueles que honram, aqueles que respeitam, aqueles que servem a Deus. A Bíblia diz assim, fugir da roda dos escarnecedores. Afastai-vos do meio dos escarnecedores, dos depravados, daqueles que não têm comunhão com Deus. A nossa amizade tem que ser uma amizade sadia. Tem que ser andar no meio daqueles que estão indo para o mesmo lugar que a gente. Porque se a gente andar com aquelas pessoas que não estão indo dentro do mesmo objetivo, eles vão nos arrastar para morar distante de Deus. Queridos, temos que tomar cuidado. Viu, queridos? Então nós concluímos que por mais que as pessoas se tornem mutáveis, sem opinião concreta, e o sistema secular se corrompa, nada está perdido, querido. Nada está perdido. Por mais que as pessoas, elas sejam pessoas sem opiniões, pessoas hipócritas, mentirosas, cheias de gracejos aí, hipócritas. Por mais que o sistema do mundo, ele venha a se corromper, não está nada perdido ainda, queridos. Não está nada perdido, pois o nosso Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra e tudo que neles há, gente, amado do Senhor, Ele é imutável. E as promessas deles vão se cumprir em nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não olhe para trás. Continue dentro deste objetivo. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Deixa o mundo seguir o percurso dele. Deixa o mundo fazer o que ele quer. Deixa as pessoas do mundo viver o que elas querem. Elas estão debaixo do livre-arbítrio. Mas você, igreja, você tem um percurso. Você tem um objetivo aqui nessa terra. E Deus conta contigo. Viu, queridos? Deus conta contigo. Creia, persevere. O teu Deus é um Deus imutável. É um Deus de promessas imutáveis. É um Deus que tem a palavra imutável. É um Deus que lhe renova constantemente todo dia. Amém? Glórias a Deus. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus nos permitir, quinta-feira estaremos aqui em mais um culto da família, onde a irmã Iraci estará na direção deste trabalho. Vamos aqui fazer uma oração, nos colocar de pé, fazer uma oração, na verdade, para iniciamento deste trabalho. Quero aqui já aproveitar essa oração aqui, entregar os dízimos e as nossas ofertas para a casa do Senhor. Não interrompe isso aí? Tá? Então vamos aqui entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas para que a obra do Senhor venha a ser abençoada e a nossa vida venha a ser uma vida próspera. Glórias a Deus por isso. Jefferson aí recolhe e estaremos aqui fazendo uma oração para abençoar esses dízimos e essas ofertas para que o Senhor venha prosperadas. Eterno Deus de maravilha e de glória, é diante da tua presença essa noite, ó Pai querido, que estamos aqui dizimando, que estamos aqui ofertando, Pai querido, para que o Senhor venha repreender, Pai querido, toda a obra de Satanás, para que o Senhor venha prosperar as nossas finanças, Senhor, para que, Deus querido, nós não venhamos entrar no vermelho,
dinheiro, Pai querido, para que a tua igreja seja abençoada, para que os teus ofertantes dizimistas, Senhor, venham ter uma vida próspera na terra dos viventes, para dar testemunho, Pai querido, da tua bondade, porque o Senhor é o Deus do ouro, porque o Senhor é o Deus da prata, Pai, e eu quero no Senhor, meu Deus e meu Pai, quem pode pedir, Deus querido? Abençoa, Deus querido, abençoa, Senhor, os dizimistas e ofertantes desta igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Oremos para o encerramento. Eterno Deus de maravilha e de bondade, nós somos gratos por esta palavra esta noite, Deus querido. Nós descobrimos, Senhor, que o Senhor é o Deus imutável, Pai querido, que o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. E nós queremos estar do teu lado, Senhor. Nós queremos continuar nesta jornada, Pai querido, pedindo tão somente que a tua bênção esteja sobre o nosso viver, Pai querido. Que o Senhor venha colocar anjos e guerreiros como nos impõe ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família, ao redor da nossa vida, Deus querido. E que o Senhor venha mergulhar no inimigo, Pai querido. Que o Senhor venha lançar ele por terra, Pai querido. E que nós venhamos cantar o hino da vitória para a glória do teu bendito nome, Pai querido. Nós somos gratos por essa palavra, Senhor, que ela opera maravilhas na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em um santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.